Bom, gente, boa noite. Professor Zé Ricardo, mais muita história para contar. Primeiro, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a nossa live. E hoje, 7 de abril de 2019, vamos falar sobre outro 7 de abril, também importante, de 1831. Nessa data histórica, 7 de abril, há 188 anos atrás, renunciava ao trono brasileiro Pedro de Alcântara, Bragança e Bourbon, nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, a abdicação do Dom Pedro I. Por que Dom Pedro I renunciou ao trono e ficou tão pouco tempo? Afinal de contas, ele assumiu em 1822. Na verdade, 1823 foi o ano da coroação. Então, vamos lá, vamos contar essa história direito, que aí tem muita história para contar mesmo. Na verdade, gente, o governo de Dom Pedro I foi um desastre. O pessoal esperava que houvesse algumas mudanças a partir da separação política entre o Brasil e Portugal, mas não foi muito bem o que acabou acontecendo, não. A primeira mancada do Dom Pedro foi, sem sombra de dúvidas, a imposição da Constituição de 1824. Isso mesmo. Em 1823, havia uma Assembleia Constituinte, por sinal, liderada pelo amigo pessoal do Dom Pedro, que era o José Bonifácio, mas como essa constituinte, como esse projeto de Constituição queria limitar os poderes de Sua Majestade Imperial, o que ele fez? Muito simples. Manda cercar a Assembleia Constituinte e manda o pessoal desistir da ideia de limitar os poderes do rei, do Dom Pedro I, claro. Como ele não foi atendido, o que é que ele faz? Prende todo mundo, velho. Pois é. Será que a gente pode chamar isso de golpe? Não, não foi golpe. Ou será que foi golpe? O certo é que até o José Bonifácio acabou indo em cana. Exatamente. Era amigo do homem, mas não escapou de ser preso. E aí o Dom Pedro I impôs ao Brasil a Carta de 1824, a nossa primeira Constituição. Aquela do dia 25 de março de 1824, que a gente já conversou aqui em outro episódio do Muita História para Contar. Além disso, né, além da imposição da Carta de 1824, outros fatos também contribuíram para prejudicar a imagem de Sua Majestade Imperial. Alguns fatos relacionados à política, outros relacionados à vida pessoal, particular, privada, que você vai dizer para mim, mas professor, ninguém tem nada a ver com isso. Dom Pedro I era mulherengo. E o que isso muda na história brasileira? Bom, você poderia dizer que nada. Porém, meu amigo, Dom Pedro I tratava o Brasil como tratava a sua esposa. No caso, a oficial, a imperatriz, Dona Maria Leopoldina. Ou seja, de mal a pior. Entre os muitos casos de Dom Pedro I, o mais conhecido, sem sombra de dúvidas, né? Fora das irmãs Terrier, que eram irmãs de Dom Pedro, o Garanhão papou as duas, meu filho, exatamente. Tá. Fora o caso das irmãs Terrier, o mais conhecido, sem sombra de dúvidas, foi o da Domitila de Castro e Melo, que mais tarde viria a ser agraciada pelo imperador com o título de Marquesa de Santos. Isso mesmo, a Marquesa de Santos, que, segundo alguns historiadores, teve uma influência muito grande, não apenas na vida privada de Sua Majestade Imperial, mas também nos destinos políticos do Brasil. Isso mesmo, essa coisa de que as mulheres é que mandam no mundo. Algumas realmente acabam mandando, e mandando mesmo. Mas o que aconteceu foi que após a morte de Dona Maria Leopoldina, repercutiu muito mal, porque as pessoas gostavam muito da Maria Leopoldina, que morreu muito jovem, inclusive, e muitos atribuíram a sua morte prematura às aventuras quixotescas e romanescas do Demonão. Você não sabe quem é o Demonão?
Demo não, minha gente. Era assim que Dom Pedro assinava suas cartas dirigidas para Titília. Titília? Ah, era assim que ele chamava sua esposa? Não, era assim que ele chamava a outra. Ele chamava Domitila de Castro de Titília e Dom Pedro se autodenominava O Demonão. Ai, Jesus. Bom, fora essas questões de vida privada pessoal, né? Outra bronca também séria foi a questão dos gastos com a Guerra da Cisplatina, né? A Cisplatina, que na verdade nunca foi do Brasil, tá? Ela foi anexada durante o governo do Dom João VI, tá? Até como uma forma de represália por conta da Espanha ter facilitado o acesso dos franceses durante as invasões napoleônicas a Portugal, tá? O famoso Tratado de Fontainebleau. Mas os espanhóis nunca se sentiram brasileiros. E aí a turma pegou em armas e conseguiu se libertar do Brasil, acho que em 1825, se não me falha a memória. Resultado, já falei da Cisplatina, as tretas com a esposa, o assassinato de Líbero Badaró, que era um liberal, inclusive conta-se que teria sido assassinado por conta do imperador, né, a mando do imperador, e se conta-se, tá? Conta-se assim como 1, 2, 3, 4. E, finalmente, e que teria dito até uma frase que ficou para a história. Morre um liberal, mas não morre a liberdade. Ele tem uma rua no Rio de Janeiro, com a rua que ele foi assassinado, está lá, a rua Líbero Badaró. A repressão à Confederação do Equador, aqui em Pernambuco, tá? Porque o Dom Pedro manda matar o Frei Caneca, né? Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, na minha opinião, é o maior herói da história nacional, pena que muito pouco valorizado, muito pouco conhecido. Qualquer dia a gente vai contar aqui a história do Frei Caneca para vocês, tá? E o Frei Caneca era muito querido aqui em Pernambuco, muito querido. E a morte dele pegou muito mal para o Dom Pedro I. Inclusive, Pernambuco perdeu uma boa parte do seu território por conta de 1824, né? Confederação do Equador, que a gente perde a comarca de São Francisco. Bom, além disso, tá? Teve a questão também da sucessão em Portugal, que é o seguinte: com a morte de Dom João VI, quem deveria assumir o trono português seria Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I já era rei do Brasil, ou melhor, já era imperador do Brasil. Mas o que ele faz? Ele acaba aceitando o cargo lá. Lá ele seria o Dom Pedro IV, mas renuncia em favor da sua filha, Dona Maria da Glória, que na época tinha apenas 6 anos, não me falha a memória, 6 ou 5. Era uma piainha. Mas ele promete casar a Dona Maria da Glória com o tio, Miguel. Miguelzão, grande Miguelzão, que ia casar com a sobrinha. Naquela época tinha esses lances aí, viu, gente? Lembre-se, os casamentos reais não eram por amor, eram alianças entre reinos, entre grupos políticos. Portanto, esqueça essa coisa do amor romântico, da princesinha, do beijinho, porque não existia. Ponto. Dom Miguel deveria casar com a filha de Dom Pedro I, porém, Carlota Joaquina, Carlota, besta toda, bichinha, velho, ela mesma, a mãe de Dom Pedro I, esposa, a viúva de Dom João VI, acabou passando a perna e apoiou Dom Miguel para ele ser imediatamente o rei de Portugal. A treta estava formada. De um lado, a galera que defendia que Dom Miguel deveria esperar para se casar com Dona Maria da Glória. E era o grupo dos chamados pedristas, que apoiavam Dom Pedro como rei de Portugal. De outro lado, a turma que apoiava Dom Miguel e, consequentemente, Carlota Joaquina, os chamados miguelistas. E aí, meu filho, o pau cantou legal lá em Portugal, a turma lá estava se degradando, tá? E o Dom Pedro aqui no Brasil se envolvendo com essa treta. E a galera pensou, pô, o cara é rei daqui do Brasil, velho. O que tem a ver lá com essas brigas lá do Miguel, da Carlota, tá? Se Miguel vai casar, vai esperar a sobrinha crescer, não vai casar ou não vai. E aí, resultado, a turma achou que Dom Pedro queria recolonizar o Brasil novamente. Isso aí, meu velho, queimou o filme do nosso imperador, tá? A coisa ficou pior ainda, foi quando Dom Pedro, tá,
ele resolve nomear um ministério composto, em sua maioria, por elementos portugueses. E aí a turma achou que ele estava dando privilégios demais para os portugueses erradicados aqui no Brasil. A coisa começa a ficar insustentável, até que ele percebe que estava perdendo poderes, tá? E ele toma uma atitude radical. Ou seja, eu não vou fazer o que vocês querem. Mas se for para ficar e fazer o que vocês querem, eu prefiro cair fora. E foi o que ele fez. No dia 7 de abril de 1831, quando ele saiu do Palácio Imperial como um civil, é bom lembrar disso, e se dirigiu para uma fragata inglesa. Aqui no Brasil, ele deixa Pedro de Alcântara, Bragança, Bourbon, seu filho, que seria coroado anos depois, com apenas 14 anos, com o nome, seria coroado com Dom Pedro II. E, por coincidência da história, ele deixa José Bonifácio como tutor de Dom Pedro II. Muita gente não sabe disso. Sim, José Bonifácio, aquele mesmo que ele mandou prender, em 1823, a noite da agonia, o fechamento da Assembleia, né? E aí, resultado. Sai Dom Pedro I, termina o primeiro reinado. E ele deixa uma carta de despedida. Olha aí a cartinha. Quer dizer, isso aqui é facsímile, né, meu povo? Ó. Tá dando pra ver? Isso aqui é uma cópia da carta deixada por Dom Pedro I, quando abdicou no dia 7 de abril de 1831. Embora essa carta seja do dia 12, tá? Ela foi escrita já dentro do navio inglês, da fragata inglesa que levava ele de volta para Lisboa. Vocês querem saber o conteúdo dessa carta? Eu sei que quero, meu filho. Olha, o ser humano é curioso, velho. E é por isso que existe ciência, sabia? Exatamente. Se não fosse a curiosidade humana, não existiria ciência. Porque ciência só existe quando a gente pergunta o quê, por quê, como, por onde. Tá legal? Você vai saber agora o que é que está escrito na carta de despedida do nosso Dom Pedro I. Não sendo possível dirigir-me a cada um dos meus verdadeiros amigos em particular, para me despedir e lhes agradecer ao mesmo tempo os obséquios que me fizeram, e outrossem para pedir perdão de alguma ofensa que de mim possam ter, ficando certos que se alguma coisa agravei, foi sem a menor intenção de ofender-vos. Faça esta carta, para que impressa eu possa, deste modo, alcançar o fim a que me proponho. Eu me retiro para a Europa, saudoso da pátria, dos filhos e de todos os meus verdadeiros amigos. Deixar objetos tão caros me é humanamente sensível, ainda ao coração mais duro. Mas deixá-los para sustentar a honra não pode haver maior glória. Adeus, pátria, adeus, amigos, e adeus para sempre. Bordo da nau inglesa Warspite, 12 de abril de 1831. Assina Dom Pedro de Alcântara, Bragança e Bourbon. Tá aqui a cartinha facsímile, tá? Da carta da renúncia que eu acabei de ler agora. É isso aí, gente. Hoje, fazem 188 anos que o nosso imperador abdicou. Para quem puder, olha que coisa bonitinha. Paulo Resulti, tá? Paulo Resulti, ele jornalista, né? Mais um jornalista apaixonado pela história, biografou primeiro a Marquesa de Santos e depois fez esse trabalho muito legal, que é a biografia do Dom Pedro. Tem a Dom Pedro e tem a da Maria Leopoldina. Mesma editora da Leia, tá? Olha a capinha do Pedrinho. O bicho era até bonitão, né, velho? Era só na foto, tá? Bom, tá aí a biografia do Dom Pedro. Quem se interessar, procurar para dar uma olhadinha. Hoje, eu queria lembrar também, dia 7, que fazem 25 anos que iniciou-se um massacre, o maior genocídio do século XX, um dos maiores, aliás, genocídios do século XXI, do século XX ainda, que foi o genocídio de Ruanda, tá? A Guerra Civil de Ruanda, entre duas etnias, os Hutus e os Tutsi, que eles se enfrentaram num processo, tá? Onde houve um verdadeiro massacre da população masculina. As pessoas eram mortas à base
de arma branca, de foice, principalmente foice, faca, uma coisa horrível, horrível mesmo, 25 anos atrás. E praticamente o mundo ocidental virou as costas porque era um conflito étnico. E muita gente não sabe, mas teve um cara daqui do Brasil que trabalhou muito para que esse conflito ele fosse resolvido. O nome dele é Sérgio Vieira de Mello. Exatamente, Sérgio Vieira de Mello, embaixador da ONU, que para nós só pegava bronca pesada, velho. Sérgio Vieira de Mello, na minha opinião, foi um herói nato, tá? E morreu até de uma maneira muito trágica durante um atentado terrorista em Bagdá, tá? Sobre a Guerra Civil de Ruanda, deixa eu mostrar esse filme aqui, ó. Tá dando para ver? Beleza. O Hotel Ruanda. É claro que é um filme hollywoodiano, né? Como todo filme hollywoodiano, tem a tal da licença poética, né? Que a turma inventa umas firulinhas, mas é baseado em história real do dono de um hotel, o Hotel Três Colinas, que durante o genocídio ele abrigou várias pessoas para escaparem da matança. E graças à ação dele, várias pessoas conseguiram sobreviver. Eu tô falando um pouco mais baixo, sem brincadeira, porque o que aconteceu em Ruanda, velho, na moral, para quem já assistiu alguma coisa sobre a Guerra Civil de Ruanda, é terrível, cara. Um negócio monstruoso, tá? São coisas que a gente tem que estudar para entender, para evitar, para nunca mais acontecer. Ruanda, Sarajevo, Holocausto, os doicode do Brasil, né? Essa coisa toda. E o legal é que lá em Ruanda existe uma lei que são as duas situações. Primeiro, não pode negar o genocídio e também não pode fazer apologia. E as crianças, elas são colocadas nas escolas desde pequenininhas para aprenderem o que aconteceu, por que aconteceu e por que não deve voltar a acontecer, tá? Lá não teve esse negócio de fazer revisionismo histórico, nem passar mãozinha, nem passar olhinho de peroba, não. Lá a galera está encarando a história com muita seriedade, tá? E eles colocam o pessoal dos Hutus, o pessoal dos Tutsis na mesma mesa, nas mesmas cerimônias. Esses grupos, eles se confraternizam, eles reconhecem que cometeram erros absurdos e eles assumem um pacto de não tornar a repeti-los novamente. Então, eu queria dedicar esse vídeo de hoje às centenas de vítimas do genocídio de Ruanda, a Guerra Civil Ruandesa, que exatamente hoje tá completando 25 anos. Hoje também, 188 anos da renúncia do nosso imperador Dom Pedro I, terminando assim o primeiro reinado. Próxima sexta-feira, dia 19, dia do Índio. Pelo amor de Deus, parem de pintar criancinha, botar cocá, porque que para nós, velho, ou formazinha estereotipada de comemorar dia do Índio, velho. Pior ainda, cantar a música da Xuxa. Vamos brincar de índio. Porra, velho. Por favor, né? Quer comemorar dia do índio, irmãozinho? Amiguinho, quer comemorar? Coloca um documentário indígena, né? Espagé, muito bom. Xingu, que é uma produção da Globo Filmes, muito bom também. E se você for fuçar no YouTube, tá cheio de produções falando sobre a realidade atual dos primeiros habitantes do Brasil. Certo? Bom, gente, 18 minutos, já tá bom do vídeo. Eu queria agradecer as pessoas que estão aí na nossa live. Tem um monte aqui. Deixa eu só ver aqui para agradecer o pessoal que tá, né? Isabel Maia, um abraço. Alice, Eduarda, Gabriel, Nana, Marcílio, Lucas Venâncio, Ari, Ângela, Silene, Natalício. Enfim, todo esse pessoal que está nos prestigiando. Esse vídeo fica gravado aqui na nossa timeline e você pode assisti-lo a hora que você quiser. Recomende para os amigos, tá? Deixe seus comentários e prestigie o nosso trabalho, que é um trabalho muito sério de divulgação histórica e feito de uma maneira muito simples. Você percebeu que aqui realmente a gente trabalha com estrutura muito humilde, mas com a vontade muito grande de contar a história e fazer com que as pessoas aprendam história
utilizando as redes sociais. Gente, uma boa semana para todos vocês. Para quem vai fazer prova, avaliação, boa sorte. Aliás, bom proveito, né? Sorte tem quem acredita nela, e sorte a gente tem que fazer por onde? Ou seja, estuda, meu povo! Tá? E não esqueça, quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E é por isso que a gente está aqui na nossa live contando as nossas histórias, porque de fato nós temos muita história para contar com o professor Zé Ricardo, tá? Aqui no Facebook. Gente, um abração, tudo de bom e até a nossa próxima live, tá? E tudo de bom para vocês e obrigado mais uma vez pela atenção. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu, meu povo. Obrigadão.